Eu vou começar fazendo a peça aqui pela parte da alça que vai envolver a bolsa. Então, eu cortei no meu Prada 2 tiras. O Prada, ele é um sintético, fundo em malha 08. Eu cortei 2 tiras de 10 centímetros cada uma, pela extensão inteira do material. Essa extensão aqui, ela tem 1,40 mais ou menos. Então, você corta 2 tiras no seu material, de 1,40 por 10 centímetros. Eu já vim aqui e fiz um risco no meio, nos 5 centímetros, que depois vai me ajudar na hora de fazer o virado. Só que eu tenho que emendar essas tiras. Então, como que eu vou fazer essa emenda? Ó, eu vou pegar aqui, o meu direito tá virado pra cima, que é o meu lado bonito. Eu vou vir com a outra tira e vou colocar ela aqui, uma na vertical e uma na horizontal. Então, eu vou colocar aqui as duas, vou vir e vou passar uma costurinha aqui na diagonal, desse pontinho que termina até esse outro pontinho aqui. Se você quiser riscar para facilitar, pode riscar. Eu vou riscar aqui para você seguir a costurinha bem reta. Então, eu vou fazer essa costurinha aqui só para eu emendar essas 2 tiras. Vou passar essa costura aqui na máquina. Fiz essa costurinha, ó, bem na minha marcação. Eu vou vir aqui e vou cortar, deixando mais ou menos uns 7 milímetros da minha costura. Tá? Ó, cortei aqui, depois eu vou vir e vou abrir essa costura. Eu vou passar a cola de contato e vou abrir ela. Mas primeiro eu vou fazer a outra emenda, porque é uma tira única. Então, as outras 2 pontas aqui do meu material, que ficou solto, eu também tenho que emendar. Só que a gente tem que fazer uma emenda que não torça a nossa tira. Então, ó, tá bem certinho aqui, ó. Ficou bem certinho aqui, não tá virado. Eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz ali na outra ponta. Vou jogar essa daqui pra lá e vou passar uma costura aqui emendando. Então, direito com direito, só pra fechar o nosso círculo. Vou passar uma risca aqui pra facilitar, pra não ficar torto. Aqui, se você quiser colocar alguns clipes para facilitar, para não sair do lugar, pode colocar. E vou vir na máquina e passar essa costurinha aqui, fechando aqui. Passei e agora eu vou cortar aqui. Fica como se fosse um círculo emendado. Eu só fiz a costura na transversal porque a gente vai ter uma série de dobras. Se eu tivesse feito reto, o que acontece? Ia ficar tudo no mesmo lugar e aí fica muito grosseiro. Então, agora eu vou pegar a cola de contato, tá? Que eu já expliquei pra vocês. Eu coloco num tubinho de adoçante, tiro aqui a tampinha, e coloco um pedacinho de tricoline na ponta. Venho com um elástico e dou algumas voltinhas para ficar mais fácil de espalhar. E aqui, o que eu vou fazer primeiro? Eu tenho que passar cola de contato na tira inteira. Porém, eu vou fazer primeiro essa parte para explicar bem certinho para vocês. Vou pegar aqui meu papelão para cobrir a minha máquina. E o que eu vou fazer aqui nessa parte? Eu vou passar a cola de contato nos 2 ladinhos que tem aqui. Então, desse lado aqui e desse lado aqui também eu já passo a minha cola de contato. Na outra emenda, a mesma coisa.
Aqui, se você quiser já passar em tudo, pode passar. Eu vou explicar etapa por etapa para vocês para ficar mais fácil. Então, eu vou esperar secar a cola desses 2 pontos aqui de emenda para mostrar como que eu faço. Meu solvente já evaporou, então eu vou mostrar aqui como que eu faço. Eu vou abrir essa costura, então cada um vai para um lado aqui. Ó, é bem simples, é só abrir que ele já vai colar aqui. Tá? E aí aqui eu gosto de vir e martelar. Fica assim e do outro lado fica assim. Aqui no outro também eu vou fazer a mesma coisa. Tá? Fica assim. Antes aqui de passar a cola de contato, eu vou usar essa fita, que é uma fita de reforço para alça. Como a nossa sacola é uma sacola grande, que a tendência é de carregar mais peso, é legal colocar essa fita. Se você não tiver essa fita, você pode colar um pedaço de gorgurão ou um pedaço de TNT, não tem problema. Então aqui ela é bem prática porque ela já tem cola de um lado, então você vem e só aplica ela. Eu vou aplicar ela aqui próximo à minha risca, mas não encontrando com a minha risca, tá? Então só um reforço mesmo e eu vou passar ela na extensão inteira aqui do meu material. Cheguei aqui no final, corto aqui e pronto. Agora eu vou passar a cola de contato no restante da tira inteira, inclusive por cima dessa fita que eu acabei de aplicar, e nas emendas também passa a cola de contato. Meu solvente já evaporou aqui, agora o que que eu vou fazer? Eu vou fazer o meu virado. Então, um dos lados aqui da minha tira, eu vou encontrar com aquela risca do meio que eu tinha feito. E aí eu vou fazer isso na extensão inteira do meu material. Eu gosto de fazer um lado e depois vir fazendo o outro. Então, vou fazer isso aqui. Fiz aqui um lado inteiro, agora eu vou vir com a outra lateral e vou encostar aqui na minha risca tá aqui ficou escondida, mas é só encostar no outro material aqui, deixar bem rente. Então, ó, vou ir fazendo também a mesma coisa, a extensão inteira do meu material. Terminei aqui. Agora, você pode martelar ou aqui, como é uma extensão muito grande, o ideal é ter o rolinho. Então, eu vou passar ele em toda a extensão aqui da minha alça. E olha que legal aqui, tá vendo? Nenhuma das minhas costuras, elas vão ficar juntas, então não vai ficar aquele monte grosseiro, porque eu costurei na diagonal aqui para ficar dessa forma. Aqui agora, tem que passar a cola de contato de novo na alça pra gente fazer a última dobra. Meu solvente já evaporou aqui, agora eu vou só dobrar no meio. Então, só vim dobrando a extensão inteira
alça. E aqui eu vou de novo passar o meu rolinho para dar uma esticadinha nessa alça. Minha alça ficou aqui prontinha. Agora eu vou fazer algumas marcações nela. Então, eu gosto de unir aqui onde ficou a minha emenda. Ó, eu venho aqui e deixo elas bem na mesma direção, porque aí depois elas ficam na parte de baixo da bolsa, nem aparece. Então, ó, junto aqui, venho para um lado, ó, sem torcer, vem com a alça bem retinha e marco o meu meio. Eu já marquei aqui com a minha canetinha de sintético, que depois é só esfregar o dedo ou passar um molhinho que sai essa marcação. Dessa marcação do meio para um lado, eu marquei 28 centímetros. Então, ó, meu meio que eu achei aqui, 28 centímetros. E para o outro lado também, 28 centímetros. 28, meio, 28. Aí, pego de novo aqui, ajeito bem certinho. Vê sem torcer, ó. Junto aqui as minhas emendas, a minha costura emendada. Vou na outra ponta e vou fazer a mesma coisa. Então, ajeita bem ela, ó, meio com meio, venho esticando, marco o meu meio. E a mesma coisa, do meio para um lado 28, do meio para o outro lado 28. O que eu vou fazer agora? Eu vou passar uma costura de pesponto só nessa parte que ficou aqui demarcada. Então, eu vou vir dessa primeira marcação até, vou passar pelo meu meio é só para eu garantir que vai ficar bem certinho. Então, eu tenho que vir dessa marcação até essa marcação, fazendo uma costurinha. Só que como que eu vou fazer? Eu não vou fazer a voltinha. Eu vou fazer a costurinha começando aqui, eu dou uns 2 pontinhos, vou até lá, paro e começo o outro lado. Eu vou fazer aqui e já mostro pra vocês. Vim até a minha marcação e aqui até a minha outra marcação. Agora, eu vou fazer a outra da mesma forma, eu não fecho essa costura. Fiz a mesma coisa, então ficou uma costura só aqui na minha marcação. Aqui no outro lado, que eu também fiz a mesma marcação, do meio para um lado 28, do meio para o outro lado 28, eu vou fazer a mesma coisa. Fiz a costura, agora eu vou fazer o outro ladinho. Então, ficou essa costurinha e ficou uma parte da alça sem costurar, que é a parte que a gente vai prender na bolsa. Aqui, o que eu vou fazer agora? Eu vou dar uma arrematadinha nesses fios e queimar, tá? Eu corto um pedacinho e já queimo, já deixo bonitinho aqui. Aí, agora, o que eu vou fazer? Eu vou marcar o meio de baixo da minha alça. Eu vou juntar esses meus 2 meios, ó. Eu tinha riscado meus 2 meios, eu junto eles aqui e vou marcar o meio aqui da parte de baixo, que é muito importante também. Então, dobra certinho, vem aqui e risca também. Aqui do outro lado a mesma coisa. Então, venho aqui, meio com meio, estico bem e marco aqui o meu meio da parte de baixo. Então, ó, já marquei aqui. Nessa parte que não tem costura, no lado que vai ficar na bolsa, eu vou colocar um pedacinho de dupla face. Então, eu venho, eu não coloco bem aqui onde terminou, eu coloco um pouquinho pra baixo, ó.
venho e coloco bem no meio. E eu vou vir até aqui, a minha outra parte que ficou costurada. Deixo também um dedinho de folga aqui e corto meu dupla face. Ficou assim. Aqui no meu outro lado também. No mesmo lado que você colocou, você coloca aqui também. Ó, então, minha costura. Deixa eu ver se eu não estou torcendo a alça. Confere, ela tem que estar na mesma direção. Então, venho aqui e coloco outro pedaço. Então, ficou coladinho a dupla face. Eu vou pegar a minha parte principal aqui. Eu cortei o meu sintético na medida de 50 por 85, tá? Fica uma tira bem grandona. E o que que acontece aqui? Esse sintético, ele é um Prada também, só que ele é um Prada estampado. Ele é 0,8 fundo em malha. Você pode usar aí o sintético que você gostar mais. O que que eu vou fazer? Eu vou achar o meio aqui. Então, vou dobrar ele no 50. Dobrei ele aqui no 50. E vou já fazer o meu piquezinho do meio. Aqui ficou bem delicadinho. Na outra ponta, a mesma coisa. E aqui no meio também, no 85, eu também vou achar o meu meio. Então, dobra aqui pontinha com pontinha, vem aqui e faz um pique. Dos dois lados. Aqui, o que que eu vou fazer? No meio do meu material, eu vou fazer um risco, só para eu saber onde é o meio. Então, ó, mas eu não preciso riscar ele inteiro, é só onde a minha alça vai passar, mais ou menos. Então, eu faço um risquinho aqui e um risquinho aqui, só para eu ter um guia aí. Por isso que eu achei esse meio. Então, depois que eu achei os meios, eu vou fazer algumas marcações e eu vou mostrar essas marcações na minha base de corte, que fica mais fácil para vocês visualizarem. Então, eu vou mostrar as marcações que eu fiz aqui para a colocação da alça. Meu sintético tá aqui esticado. Eu achei o meio, como eu mostrei ali para vocês, o meio daqui e o meio daqui. Aí, o que que eu fiz? Do meio para uma lateral, eu marquei 7 centímetros e do meio para outra, 7 centímetros. Fica um espaço aqui de 14 centímetros. Que é a partir daqui para lá eu vou colocar minha alça e daqui para cá eu vou colocar minha alça. Agora eu vou puxar aqui um pouquinho, então vocês conseguem visualizar o meu meio e a parte de cima. Vou pegar a minha alça e como que eu posiciono ela? Então, ó, eu tenho esse meio aqui, ele tem que vir e casar bem certinho aqui com essa risca que eu fiz. Eu vou subir com a minha alça e ela vai vir seguindo essa outra risca, que é a minha risca guia de posicionamento dela. Aí, ela vai vir até aqui, tá vendo? Aqui já começa a parte que tá costuradinha. E aqui a mesma coisa, sem trançar a linha bem certinho e posiciona o outro meio. O outro meio aqui. E vou também colar da mesma forma. Então, essa parte que tá costurada é a parte que vai ficar no ombro da pessoa. Já tá pronta. A gente vai continuar a costura a partir daqui onde a gente não costurou, já prendendo no sintético. Por isso que essa outra costura já tem que estar pronta. O importante aqui é você tá com os seus meios bem corretos para a peça não ficar torta. Então, ó, aqui tá o meu meio, eu vou começar a soltar minha fita dupla face e já prender a minha alça aqui. Subir aqui e vou ir até a outra ponta do meu material. Um lado aqui já tá presinho. Agora eu vou prender o outro lado, da mesma forma. Meio com meio da minha peça,
Vou subir e vou soltar o meu dupla face. Fica dessa forma aqui, colocadinha a alça. Agora eu vou na máquina e vou mostrar como que é essa costura. Então, aqui o que eu vou fazer? Eu vou vir com uma costura, eu vou pegar aqui no último pontinho que eu fiz e vou continuar, vou vir até o final aqui, até esse pontinho aqui. Passei a minha primeira costura, então, ó, aqui ela encontrou com a outra costurinha. Agora eu vou vir aqui nessa mesma alça e fazer a outra. Então, aqui um lado da minha alça já tá colocado. E agora eu vou fazer a mesma coisa aqui no outro lado da minha alça. Fiz uma, agora eu vou fazer a outra para já finalizar aqui essa etapa da alça. Então, minha alça tá aqui costuradinha, certinha. Aqui eu já queimei os fiozinhos que ficam. Eu vou posicionar a minha etiqueta. Eu vou colocar ela no meio aqui da minha peça e uns 8 centímetros para baixo. Então, já vou colocar ela aqui bem certinha no centro. Sempre que eu coloco alguma coisa que tem garrinha, eu coloco 2 pedacinhos de fita crepe para não correr o risco de machucar o meu forro. Então, aqui já ficou colocadinha a minha etiqueta. O que eu vou fazer agora? Eu vou fechar a lateral da minha bolsa. Então, eu vou unir aqui, pontinha com pontinha. Vou vir aqui na máquina e vou passar uma costurinha com um pé de máquina. Então, ó, só ajusta, se quiser colocar clips, pode colocar clips, mas é só vir e passar essa costurinha. Passei a costurinha aqui, fechando essa lateral. Agora eu venho aqui e fecho a outra também. Fiz as 2 costuras nas laterais. Agora eu vou marcar a minha caixinha de leite. Vai ser de 6 centímetros. Então, aqui eu venho a partir da minha costura e aqui eu venho bem na dobra do material. E vou marcar um quadradinho de 6 centímetros. Ó. Tá? Então, aqui eu fiz a partir da costura 6 e da dobra 6. A mesma coisa aqui no outro lado. Eu gosto de cortar e depois costurar. Então, eu venho aqui e corto bem aonde eu risquei. Corto esse aqui também. Aqui eu gosto de passar uns 2 pontinhos só para essa costura não abrir a hora que eu for fechar a caixinha de leite. Aí ficou assim, agora é só você abrir e passar uma costurinha. Então abre, deixa bem retinho, as quininhas aqui ficam bem certinhas. Pode jogar a sua bolsa para trás e só vem e passa uma costura aqui com um pé de máquina. Ó como ficou costuradinho aqui. Aqui eu abri a costura, joguei uma para cada lado
para não ficar tudo amontoado de um lado. Agora eu vou fechar a outra lateral aqui. Então, ó, só abre, deixa bem reto, vem na máquina e passa uma costura. Então, ficaram os meus dois cantinhos fechados aqui, as minhas caixinhas de leite. Essa parte aqui eu já vou desvirar ela. Desvirei aqui, ela ficou bem certinha. Agora a gente vai fazer a parte do forro. Então, agora pro forro, o que que eu cortei? Eu vou usar o nylon 600, mas você pode usar o bagum, pode usar o forro que você preferir aí. Eu cortei na mesma medida da bolsa, que é 50 por 85. Eu vou vir aqui, vou dobrar ele no 50 e já vou achar o meu meio. Então, dobra aí bem certinho, venho aqui e faço um pique. Aqui e aqui embaixo também. Tá. E eu vou colocar um botãozinho de ímã. Então, eu vou posicionar ele, eu vou vir aqui no meu meio, vou colocar 5 centímetros para baixo da beiradinha, fazer uma bolinha. Venho aqui com o meu gabarito, coloco a bolinha do gabarito na bolinha que eu fiz aqui e já risco aqui. Vou cortar e já vou colocar uma das partes do meu botãozinho de ímã. Coloco aqui. Aqui atrás, coloca o gabarito e abre as perninhas. Ó, como sempre, eu já falei que eu gosto de colocar um pedacinho de fita crepe sempre que fica alguma garrinha, ó. Aí, na outra ponta do material, também vou fazer a mesma coisa. Então, 5 centímetros, faço a minha marquinha da minha bolinha, venho com o gabarito, risco, risco e corto. Vou colocar a outra parte aqui. E atrás também a mesma coisa, gabarito e abro as perninhas. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou juntar aqui direito com direito, você vai ver que os botãozinhos vão até se encaixar, e vou fechar as duas laterais aqui do meu forro. Fechei uma lateral. Aqui nessa lateral, a gente tem que deixar um espaço para desvirar. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou começar aqui uma costurinha, vou costurar uns 4 dedinhos, 5 dedinhos, vou parar. Vou vir aqui embaixo e também vou costurar um pedaço e vou parar, que é por onde a gente vai desvirar essa peça. Então, aqui ficou um espaço aberto na lateral, que é por onde eu vou desvirar a peça. Agora, eu vou marcar a minha caixinha de leite. Então, da mesma forma que eu marquei na parte principal, 6 centímetros da costura para dentro e da dobra para dentro. Então, ó, 6 centímetros. E aqui também a mesma coisa. Tá? Vou cortar fora. Aqui, vou dar uma reforçadinha na costura, porque eu cortei. Vou fazer a caixinha de leite. Então, vou só abrir e passar uma costura fechando aqui. Tá? Passei a costurinha aqui. E aqui no outro lado também vou fechar. Então, só abre, estica bem e passa a costura. Fechei aqui minhas duas caixinhas de leite, aqui ficou um espaço aberto para desvirar.
Eu vou pegar a minha bolsa agora e o que eu vou fazer? Eu vou encaixar o meu forro dentro da minha bolsa. Então, eu venho com ele aqui, a minha bolsa tá com o lado bonito pra fora. Eu vou encaixar a minha bolsa aqui dentro do meu forro. Então, entro com ela. Entro com ela aqui dentro. O que eu tenho que fazer aqui? Jogar a minha alça pra dentro. É muito importante lembrar de jogar a alça pra dentro. Dos dois ladinhos aqui, eu jogo a minha alça pra dentro. Tá? Então, ficou o meu forro, ficou direito com a minha bolsa. Eu vou vir aqui e vou clipar toda essa parte de cima, que é a parte que eu vou ter que costurar. Eu gosto de clipar para ela não ficar saindo do lugar. E o que é importante aqui? As costuras casarem. Então, ó, a costurinha do meu forro vai casar com a minha costurinha aqui da minha bolsa. Na hora que eu estiver costurando na máquina, eu gosto da costura aqui da parte do principal, eu gosto de abrir essa costura. Então, eu faço assim com ela para ela ficar mais delicadinha na hora que eu desvirar a bolsa. Eu vou clipar a volta inteira aqui da minha peça. Clipei aqui toda a volta da minha peça. Agora eu vou vir e vou passar uma costurinha aqui com um pé de máquina. E eu fecho ela inteirinha. Finalizei aqui a minha costura, lembrando que eu empurrei a minha alça pra dentro da peça. Agora eu vou vir aqui na abertura da lateral e vou desvirar ela. Então, eu desvirei aqui, ainda tô com o meu forro pra fora, porque eu vou vir aqui e vou fechar essa abertura. Então, eu só faço uma dobrinha pra dentro de cada lateral, ó, uma dobrinha, e passo uma costura na máquina mesmo, já fechando essa abertura. Eu coloquei até alguns clipes aqui pra facilitar agora que eu vou passar essa costurinha aqui na máquina. Então, ficou essa costurinha aqui, fechando a minha abertura. Agora, eu vou encaixar o meu forro aqui pra dentro da minha bolsa. Então, aqui, já joguei meu forrinho pra dentro. E o que eu tenho que fazer agora? Eu vou rebater uma costurinha aqui em cima. Então, eu ajeito bem, eu venho fazendo assim com a mão no forro, pro forro ficar pra dentro, e eu gosto de colocar alguns clipes. Então, em toda a minha volta aqui, eu vou fazer isso. Coloquei clipes aqui em toda a volta. Agora eu vou vir e vou passar uma costurinha aqui de pesponto bem na beiradinha. Passei aqui toda a costurinha na volta da peça. Agora, eu vou aplicar alguns rebites aqui, para garantir que essa alça fique bem presinha. Então, eu já coloquei os dois de trás e aqui na frente eu já coloquei um. Qual que é a posição desse rebite? Então, eu venho aqui, estico a minha alça bem certinho e faço uma marcação da beiradinha da minha peça para dentro, 4 centímetros, fiz uma bolinha. É bem aqui onde vai ir o meu rebite. Eu tô usando o rebite de cabeça dupla.
porque aí a parte de dentro dele é bonitinho, não interfere. Bora. Aí aqui também vou fazer a mesma coisa, vou furar, e aqui você não precisa usar nem o alicatinho, dá pra furar com um agulhão, é só você entrar com o seu agulhão aqui, fura bem na sua marcação, ó. Furo, e eu entro bastante com o agulhão, pro meu rebite passar facilmente. Então, eu venho quase, ó, fica bem pouquinho aqui pra fora, pro furo ficar legal para passar o rebite. Vou vir aqui com o rebitinho, vou encaixar ele. Saiu aqui pelo lado de dentro. Venho com a minha outra parte, só encaixo aqui, aperto, dou uma apertadinha com a mão. E agora eu venho aqui no meu balancinho, que eu já coloquei a matriz certinha, e vou prender ele. Prendi aqui meu último rebitinho e a peça está prontinha. Então, essa foi a nossa pecinha da aula de hoje. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu joinha.